Em razão dessa terrível situação que aflige a população armênia do antigo Oblast Nagorno-Karabakh, na República de Artsakh, nós temos nos manifestado em diversas redes sociais, no Twitter, no Telegram e também através deste e-mail, para contextualizar fatos históricos. Na realidade, essa contextualização de fatos históricos, ela traz uma série de requisitos que estão vinculados ao sentimento pessoal de indignação. Sentimento pessoal de indignação que não é apenas com a falta de ação ou com a eventual proximidade do Azerbaijão e da Rússia. Ele também é em relação à falta de ação da NATO, da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, da França, da China e de todas as superpotências que, de alguma forma, poderiam ter evitado essa situação catastrófica. Existem alguns perfis que compreendem, até em função da realidade da guerra na Ucrânia, que se você não manifesta simpatia de plano pela Rússia, pela Ucrânia, e se não está de acordo com tudo que se faz na cena de propaganda de um e de outro país, que você estaria, de alguma forma, hostilizando aquele país que, eventualmente, não faça parte da sua simpatia imediata. Então, eu quero colocar para você o seguinte, que a nossa indignação, e aqui me permito plural de modéstia, em relação a todos nós que acompanhamos, e muitos de vocês são solidários desde o primeiro momento, em relação a essa catástrofe, ela não é dirigida contra um país, mas ela busca, na explicação contextualizada, histórica, apreciar fatos que levaram a essa situação. Como, por exemplo, quando eu falo a respeito do acordo entre o Azerbaijão e a Rússia de 22/2 de 2022. Em algum momento, os russos disseram que o governo armênio tinha declarado que a região era parte da Armênia e que isso tinha dificultado a situação e tinha levado à guerra de 2020. Depois, agora mais recentemente, em algum momento posterior ao acordo de 9 de novembro de 2020, que teria uma validade renovável de 5 anos até 2025, não é? Foi dito que o fato da Armênia ter reconhecido em Praga que a região deveria ser parte do Azerbaijão e que a região deveria negociar com o Azerbaijão a questão de seus status, direitos e garantias, poderia ter levado a uma mudança nesse acordo trilateral. Então, estou contextualizando historicamente os fatos. Não que eu deixe de fazer críticas à posição do governo armênio, não que eu não questione fatos históricos ligados à Revolução de Veludo, mas eu não me incluo dentre aqueles que, fanáticos, não querem ouvir o contraponto. Ao contrário, eu acho que o contraponto ele não é só elucidativo, como ele nos traz também a capacidade de apreciar fatos que por vezes desconhecemos. Claro que quando não é um pacote fechado de propaganda, quando eu falo, por exemplo, a respeito de um pacto travado entre dois países, eu estou mostrando onde está esse pacto, quais são as cláusulas, quando foi assinado, quem assinou, aonde você pode encontrar o seu inteiro teor. E acho que é importante isso para o debate público. Quando eu falo sobre alianças circunstanciais entre países, eu não trato de maneira desdenhosa, desrespeitosa ou preconceituosa, mas falo que esses países buscam encontrar o melhor ponto de equilíbrio no seu interesse imediato, que é uma questão de princípio basilar. As relações entre países se dão em função dos seus interesses imediatos. Então eu vi muita coisa, muita ofensa étnica, racial, muita ofensa de plano, partindo da premissa que os armênios teriam traído a Rússia, e alguns entendem também que a Rússia teria traído a Armênia. Eu acho que a coisa não é nesse ponto, e não é por aí que a gente faz o debate apreciável. Por quê? Porque nós temos que redesenhar, redefinir, olhar para o mapa e verificar o que é uma eventual contextualização de interesses políticos de curto, de médio e de longo prazo que pautam as relações entre países. Então, quando eu falo, por exemplo, do interesse das relações entre a Rússia e a Turquia, a gente consegue depreender que isso é derivado dos interesses, por exemplo, relativos à segurança da navegação no Mar Negro, ao próprio conflito na Ucrânia, à própria questão desses acordos de grãos que russos e ucranianos procuram protagonizar com a participação dos turcos. Quando falo também a respeito da atuação ou da proximidade de Israel em relação à Rússia, trago fatos históricos. 1/3 praticamente da população israelense é de origem russa. Há uma afinidade ideológica entre os governos nesse momento em Israel e na Rússia, mas trago tudo isso sob o ponto de vista analítico,
trago tudo isso sob o ponto de vista prático, trago tudo pautando as situações para que, eventualmente, nós possamos discordar, mas de maneira a apresentar fatos, não sob o ponto de vista do esse auê todo que se criou nas redes sociais, maniqueísta, dizendo que o bem luta contra o mal, e aqueles que estão do lado dos ucranianos veem os russos como o mal, os russos e aqueles que os apoiam veem os ucranianos e o que eles chamam de Ocidente como o mal do plano. A gente vai aprendendo a construir uma análise que olha para as alegações dos lados, constrói a nossa própria percepção, a nossa verdade, que tem um viés, que tem uma característica subjetiva, mas nós não estamos falando a respeito de situações que nós inventamos. O acordo de 9 de novembro de 2020, ele existia. E ele deveria durar no mínimo 5 anos. O fato da Armênia ter dito em Praga que aquele acordo continuava vigente, não quer dizer que a Armênia tenha deixado de fazer uma manifestação que eu julgo equivocada em relação à questão da solução do problema de Artsakh, porque mesmo a Armênia não tendo pleitos territoriais contra o Azerbaijão, talvez aquela declaração politicamente deveria ser feita de outra forma. Eu entendo assim. Mas, sob o aspecto legal, e não sob o aspecto político de propaganda, o que eventualmente trouxe essa mudança na atitude da Rússia em relação à situação é o pacto de 22 de fevereiro de 2022 com o Azerbaijão. Vocês têm que entender a questão do TANAP, a questão do campo de petróleo em Shah Deniz, onde a Lukoil russa tem participação. Isso tudo não é criar caso. Então, a opinião do Thor, por exemplo, é uma opinião de alguém que ouviu uma frase em algum lugar, mas não desculpa, Thor, mas você não conhece a contextualização histórica, né? Eu também acredito que esse exercício que a Armênia fez com 85 soldados dos Estados Unidos foi absolutamente desnecessário, porque não trouxe nenhum tipo de segurança e estabilidade adicional nem para a Armênia, nem para a população armênia de Artsakh, e gerou toda essa campanha de propaganda e desinformação nas redes sociais, não é? Davi, essa questão das forças de paz evacuarem pessoas, as forças de paz, ao evacuarem pessoas, elas não estão cumprindo nenhum tipo de tarefa nobre. Elas estão concretizando o êxodo forçado dessa população de uma região. A tarefa deles era impedir que houvesse esse ataque. Claro que talvez tenha faltado mandato, mas vocês estão comprando propaganda. Vamos analisar isso sob o ponto de vista real. Não há mocinhos e bandidos quando nós temos muito claro que existem fatos materiais que podem explicar as coisas. Então, esse pessoal que vem aqui, olha, a Armênia criou porque pisou na bola com a Rússia, não sei o quê e tal. Gente, não é assim. O governo da Armênia pode ter errado muito, mas é evidente que a proximidade do governo da Rússia e do Azerbaijão levou a essa solução. O Peskov, por exemplo, disse que a questão de Karabakh é um problema interno do Azerbaijão, porque ele parte da ideia do de jure. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: se a ideia é o de jure, se a ideia é consubstanciar essa situação de acordo com Alma Ata, um abraço, Thor, obrigado. De acordo com Alma Ata, 1991, então o Donbas, a Zaporizhia, a Kherson e a Crimeia são território ucraniano. Se é o de jure que vale, de 1981, de Alma Ata, agora, contradiz uma declaração do Lavrov, quando o Lavrov diz, por exemplo, que a questão da autodeterminação dos povos se sobrepõe à questão da integridade territorial. Como diziam as resoluções da ONU a respeito dessa questão do Nagorno-Karabakh. O que nós precisamos fazer é debate técnico. Nós precisamos fazer debate técnico. Nós precisamos fazer debates qualificados.